E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Carol, eu tenho 21 anos, moro em São Paulo e atualmente eu tô no terceiro ano da faculdade, eu faço bacharel em artes cênicas na Unesp. E além da faculdade, eu faço um curso de teoria e crítica teatral no ETA, Estúdio de Treinamento Artístico, que fica na Bela Vista, no centro da cidade. Bom, por que estamos aqui hoje? Eu vim contar um pouco mais da minha experiência com teatro, meio que numa proposta de que quando você começa, te vendem uma ideia um pouco diferente do que ela é na realidade. Geralmente quando você começa, aflora em você essa vontade de fazer teatro e procurar um curso e ser ator, eles te vendem uma escola específica, um valor específico, uma agência específica, e eu queria, como objetivo, desmistificar um pouco essa visão, porque foi muito o que acabou me fazendo atrasar o meu sonho. Então eu queria meio que, através da minha experiência, com o que eu sei até hoje, eu comecei a fazer teatro em 2016, contar pra vocês como que é o dia a dia de um estudante real, assim, o que você tem que fazer, o que você passa, através da minha experiência, tentar explicar um pouco, assim, pra você que tá perdido aí, ou talvez tenha experiência, como que rolou pra mim tá aqui hoje onde que eu tô. Então, eu não tenho uma história bonitinha sobre quando eu tinha 4 anos, eu já sabia que eu ia ser atriz e eu fazia shows pra minha família, uma coisa assim. Na verdade, assim, eu sou pisciana, né? Eu sempre tive esse lado um pouco aflorado pra criatividade, só que na minha infância inteira ele foi mais voltado pra artes plásticas, costurar, pintar, essas coisas, não muito meio que pra cena, assim. Eu gostava muito de inventar historinha, coisa, mas era uma coisa assim que eu... Minha mãe achava que eu ia ser estilista quando eu crescesse, porque eu gostava muito de costurar roupinha de boneca, eu pintava muito, eu gostava de recortar, colar, essas coisas. Um pouco assim influencia que a escola que eu estudei na mesma escola por 10 anos. Eu estudei do segundo ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, e as aulas de artes elas sempre foram voltadas para aulas de artes plásticas, elas não eram de teatro. Tanto que assim, eu comecei o meu curso de teatro com 16 anos, sendo que eu assisti teatro uma vez na vida, quando eu tinha tipo uns 5 para 6 anos, eu fui ver A Bela e a Fera com a escola. E a outra experiência que eu tive foi, eu acho que no ensino fundamental, no Fundamental 2, quando a gente tinha que fazer uma peça de teatro numa aula, acho que de português, e eu sentei, roteirizei um filme do Alvin e os Esquilos e a gente fez uma montagem em cima desse filme. Foi incrível, assim. Eu nunca fiz aula de dança também, só que foi uma coisa que, assim, também meio que surgiu, porque teve uma época, assim, acho que entre 9 e 10 anos, eu gostava muito de... Tipo assim, eu não sabia técnica nenhuma. E aí eu pegava uma música e fazia uma dança, assim, bem contemporânea, bem muito louca. E apresentava, assim, às vezes, tipo, pra minha família. Rolou, assim, um período. Eu nunca tive muita aproximação com dança. Aliás, eu sou péssima pra dançar. Estou tentando mudar isso agora. Mas, assim, nesse meio, sempre rolou uma coisa que até uns 12 anos, 11 anos de idade, mais ou menos, eu achava que eu ia terminar o ensino médio e ia fazer moda, ou tiveram algumas fases também, que eu queria ser veterinária, professora, mas assim, não saiu desse núcleo, assim, dessas opções. Aí, até que então, vem a pré-adolescência e a adolescência. E, gente, eu desejo força aos ícones que estão passando por essa fase, porque o períodozinho difícil. Na minha adolescência, pré-adolescência, eu fiquei muito introspectiva, muito tímida, muito retraída. E nisso, assim, tipo, em todos os ambientes, escola, tudo, assim.
E aí, com isso, eu não era muito assim, aquela pré-adolescente barra adolescente ali, entre 12 a 14, 15 anos. Eu não era muito rolezeira. Então, assim, o rolê que eu mais dava de fim de semana, tanto com os meus amigos ou eu saía bastante com a minha mãe nessa época, era muito cinema. Então, assim, eu lembro dessa fase da minha vida, que foi uma fase que eu vi muito filme. Eu tenho até uma coleçãozinha de ingressos de filmes que eu vi nessa época, muito fofo, assim, já tá tudo apagando, mas eu tenho. E foi também aquela fase, meu, tão gostosa, que tinha Jogos Vorazes, que tinha, acho que os últimos filmes de Crepúsculo, de Harry Potter, ali aquele períodozinho, sabe? Então foi uma época que muitos livros de ficção viravam filmes, livros adolescentes, né? Então tinha também aquela coisa do Tumblr, que era tipo o começo ali de uma comunidade de mídias digitais, então foi uma época que eu me apaixonei muito por cinema, eu acho que assim, foi a época que eu mais acumulei livros. E eu tenho até hoje, assim, um monte de livro de sagas, né, que a gente chama. E esse período que eu fui muito ao cinema, lia livros, assim, foi me despertando uma coisa que, quando eu assistia um filme, eu me emocionava muito. E aquilo me atravessava demais e me tocava. E eu saía, assim, da sala de cinema muito mexida. E aí eu parei, assim, um dia... Quer dizer, não um dia, né, mas em algum momento. E eu pensei assim, cara, é legal fazer isso, né? Tipo, você produzir um filme e você despertar isso nas pessoas, fazê-las pensarem, sentirem alguma coisa. E eu acho que foi ali que rolou, assim, pra mim, nossa, por que não isso? E aí, meio que eu não sabia muito bem como... Eu acho que eu tinha o quê? Uns 11, 12 anos. Eu não sabia muito bem como colocar isso para os meus pais, ou pensar, tipo, traçar um plano de como eu queria seguir com isso. Porque, assim, eu não sei hoje em dia, mas pelo menos há 10 anos atrás, que é mais ou menos o período que rolou isso pra mim, era meio, tipo assim, pra você ser ator, você ia numa agência, pagava 2.000, 5.000 reais em um álbum de fotos, e se você tivesse sorte, você ia conseguir trabalhos por essa agência. Então, eu acho que toda vez, assim, que eu tocava no assunto com os meus pais, gerava isso, tipo, tá, mas a gente não tem condição, vamos deixar mais pra frente, assim. Até que chegou aquela... Pelo menos aqui em São Paulo é assim, quando você tá no 9º ano ou 8ª série, a gente se prepara pra fazer o vestibulinho da ETEC, que é o ensino médio público, só que ele é um pouco melhor do que a escola pública de fato, e você pode agregar no seu ensino médio um curso técnico. E aí, menina, tinha curso de teatro. E assim, pra mim foi, caraca, é agora, é a minha chance, eu vou conseguir realizar meu sonho, assim, é uma maneira de viabilizar, assim, o que eu queria estudar. E aí eu lembro, assim, que esse curso de teatro, que é o curso da ETEC de Artes, que fica no Carandiru, no Parque da Juventude, você só podia se inscrever nele se você estivesse no 2º ano do ensino médio. Então, assim, do 9º até o 1º, até o 2º, meu, nossa, era uma ansiedade, assim, pra chegar o período de eu finalmente poder me inscrever nesse curso, que era, assim, era muito pra mim o que eu queria, assim. Eu queria fazer teatro pra fazer cinema, porque rola uma coisa, assim, que o pessoal fala que o ator de teatro, ele faz cinema, só que o ator de cinema faz teatro. Eu falei, ok, eu quero começar pelo teatro pra eu fazer um dia cinema. Agora, como eu sou meio Dora, eu sou pisciana, eu não lembro se eu fiz a prova da ETEC 3 vezes ou 2. Eu sei que, eu acho que uma eu não passei, eu acho que foram 3, talvez. Eu fiz uma, eu não passei, isso no começo do ensino médio, do 2º ano. Eu fiz a prova e não passei. No meio do ano, eu fiz e passei. Só que naquele ano, a minha escola definiu na grade curricular que a gente teria mais um período de aula. Então, não batia, porque o curso da ETEC ele era um curso que rolava de tarde. Acho que começava 1h, e a minha aula no ensino médio acabava tipo 1h15. Então, era assim, impossível eu conseguir fazer.
E aí, quando eu tava no terceiro ano, que foi em 2016, tanto a minha escola tirou um período de aula, a gente passou a sair meio-dia e meio da aula, e a ETEC começou acho que 1h15 da tarde. Então, meu, foi tipo sucesso, assim. Eu passei logo de começo, assim, de primeira chamada. Mas essa é uma história que eu vou contar bem, assim, mais abertamente no segundo vídeo que eu fizer, depois desse. Então, meu objetivo meio era só pra quebrar o gelo aqui, ver como é que ia ser. Então, a partir dos próximos vídeos, eu vou contar em ordem cronológica como que foi passar pela Tec de Artes, fazer o vestibular para uma universidade de teatro, como que foi, eu já estudei em 2 faculdades diferentes de teatro. Eu comecei na UFO, em Uberlândia, eu saí de São Paulo e fui morar em Minas. E ano passado eu voltei pra São Paulo, eu fiz uma transferência pra Unesp. Então, assim, é meio complicado. Mas aí eu vou dividindo essas etapas pra vocês e eu vou contar bem, tipo, detalhadamente como que é processo seletivo, como que foi, todo o processo, assim, pra meio que abrir mais possibilidades pra vocês. Tanto quem tá em período de vestibular, quem tem vontade de estudar na ETEC. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu sempre quis falar isso. Deixa o seu like, ativa o sininho aqui pra você receber a notificação do próximo vídeo. Deixa um comentário que eu vou amar responder vocês. E é isso, gente. Eu gravei esse vídeo inteiro com uma pessoinha dormindo aqui. Vem cá, filha. Olha quanto aqui. Ela tá bonita, ela tá dormindo, ela tá com sono. Mas é isso, fala Madu pro pessoal se inscrever no canal. E é isso, galera.